Fala aí você que é apaixonado por Jesus. Eu me chamo Lucas Petronilho e é um prazer ter você aqui comigo. Eu falo diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, e eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem compartilhado comigo. Eu acredito que seria muito legal poder compartilhar com você também. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário e, se fizer sentido, compartilhe com outras pessoas também. Hoje nós iniciaremos mais uma série de vídeos, a série Back to the Start. Com toda certeza você já deve ter visto aqui no nomezinho do vídeo. E o Back to the Start, o que é, né? O que significa? O que vai trazer para nós essa série? Back to the Start, traduzido ao pé da letra, é volte para o início. E existem diversas maneiras de voltar para o início. Mas eu quero que você volte para o início das suas percepções. E para isso, nós vamos usar um texto base muito legal, uma história muito conhecida, que é a história do filho pródigo. Está no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. A história vai contar que um dos filhos pediu ao seu pai a sua parte da herança. E então ele saiu da cidade, ele foi para um país distante, ao qual ele gastou toda a sua herança. E naquele período, naquele tempo, veio uma fome, uma seca naquele país onde aquele filho estava. E o filho começou a passar por dificuldades. E então ele encontra emprego em um rapaz, com uma pessoa, e ele começa a cuidar de porcos. E a Bíblia vai dizer que a fome era tão grande que ele chegou a pensar, inclusive, em comer a lavagem dos porcos. Porém, caindo em si, ele lembra que os funcionários do pai dele fazem 3 refeições por dia. E ele fala, por que eu estou passando por isso aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão para ele e falar, pai, pequei contra o Senhor e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Porém, se você conseguir para mim uma vaguinha como seu funcionário, para mim já vai ser excelente. E ele então toma coragem, ele abandona tudo que ele está vivendo e ele volta para a casa do pai. E ao chegar, ele encontra o pai está no portão, ele sai correndo ao seu encontro e ele fala, pai, pequei contra ti, pequei contra o Senhor e já não sou nem mais digno de ser chamado seu filho. O pai fala, para. O pai dá uma ordem aos funcionários, tragam-lhe uma roupa nova, tragam-lhe sandálias novas e o anel da família, porque o meu filho voltou para casa. Inclusive, peguem uma novilha gorda e vamos fazer um churrasco para fazer uma festa para ele. O meu filho que estava morto está vivo e ele voltou para casa. Por diversas vezes, nós perdemos a consciência, de que existe um lugar para onde a gente pode voltar. E mesmo que você não encontre essa paternidade, talvez porque você teve algum problema, alguma dificuldade pessoal em relação à paternidade, eu quero dizer para você que existe um pai no céu que está de braços abertos, esperando você voltar para casa. Assim como o filho pródigo que ficou perdido e que se aventurou pelo mundo, ele caiu em si e resolveu voltar para casa, que você tenha a percepção de que, independente do quadro da vida que você está passando, independente da situação que você tem vivido, existe um pai que está te esperando. Existe uma casa para você ir, para você voltar, sabe? Lá existe alimento da palavra de Deus, lá existe alimento das emoções, lá existe alimento físico também. Você precisa entender que quando nós voltamos para a casa do Pai, na casa do Pai existe segurança, na casa do Pai existe proteção. Então você já não precisa mais ficar com medo. Quando nós voltamos para a casa do Pai, na casa do Pai nós encontramos direção. Então se você está perdido, se você se encontra talvez em uma situação que você não vê mais saída, na casa do Pai existe uma direção. E na casa do Pai também existe provisão. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei qual tem sido a sua oração, mas lembra, existe um Pai que está de braços abertos esperando você voltar. Que você realmente tenha a consciência da paternidade de Deus. Porque ter a consciência da paternidade de Deus é eu estar me colocando em um lugar de conforto, um lugar de segurança. Nunca se esqueça, na casa do Pai existe proteção, na casa do Pai existe direção e na casa do Pai existe provisão. Que você tenha a percepção de que a casa do Pai é o melhor lugar para estar. Que você tenha a consciência da paternidade em tudo que você for fazer. Lembre-se, voltar para a casa do Pai não é motivo de vergonha. O filho, ele volta envergonhado, porque tinha uma percepção de que talvez ele tivesse cometido um erro imperdoável.
Mas lembra, na casa do Pai existe perdão também. Então, toda a culpa que está na sua cabeça, toda a culpa da sua mente, com toda certeza, se você voltar a conversar com o Pai e realmente expor para Ele, Pai, olha, realmente eu errei, o Pai vai olhar para você e falar, filho, o mais importante é que você está de volta. Erros nós cometemos, mas o mais importante é que você está de volta. Vamos fazer uma festa porque você voltou. Jesus, ele morreu na cruz pelos seus pecados, para que você fosse encontrado limpo de toda a culpa, para que você realmente pudesse entender o fardo e o jugo leve e suave. Que você encontre coragem para voltar para a casa do Pai. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Se esse vídeo fizer sentido para você, compartilhe com outras pessoas e que nós possamos estar juntos aqui na próxima semana. Muito obrigado.